Imagine acordar um dia e descobrir que a maioria das pessoas ao seu redor já não questiona mais nada, que o mundo se tornou tão barulhento, tão rápido e tão saturado de informações que a mente humana, antes uma poderosa ferramenta para investigar, discernir e crescer, se tornou embotada, reduzida a uma aceitação passiva. Pense nisso. Pense. O que acontece com uma sociedade quando o pensamento crítico desaparece? Quando a capacidade de raciocinar, questionar e refletir é substituída por reações instantâneas, opiniões superficiais e câmaras de eco coletivas? Neste vídeo, vamos revelar a perturbadora verdade por trás do desaparecimento do pensamento crítico e o perigoso crescimento do que alguns filósofos agora chamam de estupidez coletiva, um fenômeno no qual massas de pessoas adotam raciocínios rasos, aceitam narrativas cegamente e abrem mão de sua independência intelectual sem sequer perceber. E ao final dessa jornada, vamos revelar a verdade mais poderosa e urgente de todas. Uma verdade que pode determinar se vamos recuperar nossas mentes ou perdê-las completamente para um sistema projetado para nos manter confortavelmente entorpecidos. Mas antes de mergulharmos fundo, tire um momento para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. O conteúdo que você está prestes a assistir pode desafiar suas percepções e até mesmo abalar profundamente a forma como você vê o mundo. Compartilhe isto com aqueles que ousam pensar e que ainda acreditam que a verdade vale a pena ser buscada. Vamos começar com uma verdade desconfortável. Pensar é difícil. E no mundo de hoje, isso muitas vezes é desencorajado. O ambiente moderno não recompensa a contemplação. Ele recompensa a velocidade, a resposta emocional e a conformidade. E isso não é por acaso. Desde algoritmos que só entregam o que você quer ouvir, até sistemas educacionais que priorizam a memorização em vez da exploração. A sociedade está, ativamente, nos condicionando a nos afastar do pensamento crítico. O filósofo Noam Chomsky nos alertou sobre isso décadas atrás, em sua análise sobre mídia e propaganda. Ele explicou como as estruturas de poder dependem do que chamou de fabricação do consentimento. Em outras palavras, quando as pessoas são treinadas para consumir sem questionar, para concordar sem compreender, elas se tornam fáceis de controlar e ainda mais fáceis de enganar. O pensamento crítico, antes considerado uma habilidade humana fundamental, agora é visto como um incômodo. Ele atrapalha a cultura da indignação, retarda os debates online, desafia ideologias e ousa perguntar: mas isso é realmente verdade? E, em um mundo obcecado por estar certo, simplesmente fazer essa pergunta já é visto como algo perigoso. Mas como chegamos até aqui? O problema é profundo. Um dos principais motores disso é a sobrecarga de informações que todos experimentamos diariamente. Segundo o neurocientista Daniel Levitin, a pessoa comum hoje processa 5 vezes mais informações por dia do que há apenas algumas décadas. Somos bombardeados, a cada momento desperto, com notificações, mensagens, notícias de última hora, opiniões, propagandas e atualizações. Nossas mentes não foram feitas para lidar com esse tipo de volume. Quando o cérebro fica sobrecarregado, ele procura atalhos, passa a depender de hábitos mentais, vieses cognitivos e pensamento de manada para lidar com a complexidade, em vez de avaliar ideias de forma crítica. Ele busca sinais em outras pessoas, especialmente em colegas, influenciadores ou autoridades percebidas. Isso se chama prova social. E, embora seja um mecanismo natural de sobrevivência, ele pode ser facilmente manipulado. Pense em quantas vezes você já viu uma postagem online com milhares de curtidas e comentários e assumiu que ela deveria ser verdadeira
ou importante. Isso não é a razão falando. É um atalho psicológico. E é um dos motivos pelos quais a estupidez coletiva se espalha tão facilmente. Não porque as pessoas sejam burras, mas porque estão sendo condicionadas a seguir sinais em vez de raciocinar. Outra tendência preocupante é o declínio da leitura, especialmente a leitura profunda. A neurocientista Marianne Wolf explica como nossos cérebros estão sendo reconfigurados pela mídia digital. Hoje, passamos a ler de forma superficial, pular de aba em aba, e temos dificuldade para manter o foco em textos longos. Mas há um detalhe importante. O pensamento crítico exige atenção sustentada. Você não pode analisar, refletir ou realmente compreender algo se sua atenção está constantemente fragmentada. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você leu um artigo inteiro sem verificar o celular? Quando foi a última vez que, ao ouvir algo provocador, você fez uma pausa para pensar em vez de reagir de imediato? Esses pequenos hábitos, antes comuns, estão desaparecendo. O falecido Carl Sagan, um dos grandes pensadores do século XX, alertou: vivemos em uma sociedade extremamente dependente da ciência e da tecnologia, na qual quase ninguém sabe nada sobre ciência e tecnologia. Sua preocupação não era apenas a ignorância, mas a erosão da capacidade de pensar criticamente sobre os sistemas dos quais dependemos. Em um mundo repleto de opiniões, polarizações e guerras ideológicas, o maior ato de rebeldia é o ato silencioso de pensar com clareza. Mas o problema não é apenas tecnológico ou educacional. Ele também é emocional. O pensamento crítico é desconfortável. Ele nos obriga a admitir que não sabemos tudo, desafia nosso ego e pode nos levar à dissonância cognitiva, quando nossas crenças mais queridas entram em conflito com novas evidências. E, em uma cultura que valoriza acima de tudo a certeza, a confiança e a identidade, isso é profundamente ameaçador. Assim, em vez de pensar, nós defendemos. Nos refugiamos em nossas tribos, repetimos mantras, cancelamos, evitamos, decoramos slogans em vez de praticar o diálogo honesto e socrático que alimentou a evolução filosófica por milênios. O que estamos presenciando agora não é apenas um declínio no pensamento. É uma mudança social em direção à preguiça mental. E as consequências são devastadoras. Porque quando as pessoas param de pensar, param de questionar. E quando param de questionar, ficam vulneráveis à manipulação, à propaganda e ao medo. A pergunta que devemos fazer é: quem se beneficia quando uma população deixa de pensar por si mesma? Para entender as raízes desse declínio coletivo, precisamos olhar além da superfície e rastrear como certos sistemas evoluíram não para cultivar o pensamento crítico, mas para suprimi-lo. Comecemos pelo sistema educacional. John Taylor Gatto, professor premiado e crítico do ensino tradicional, afirmava que a educação moderna não existe para criar pensadores independentes. Em suas palavras, a verdade é que as escolas não ensinam nada, exceto como obedecer a ordens. Segundo Gatto, a escolarização obrigatória foi projetada na era industrial, não para iluminar estudantes, mas para prepará-los para a vida em fábricas. Previsível, obediente e não disruptiva. Pense nisso. Em vez de ensinar como pensar, ensinamos o que pensar. Desde cedo, as crianças são avaliadas não pela originalidade ou profundidade de suas ideias, mas pela capacidade de memorizar e repetir. A conformidade é recompensada. A curiosidade, muitas vezes, é tratada como distração. Com o tempo, a mensagem é clara. Siga as regras, pinte dentro das linhas e não faça muitas perguntas. Esse padrão não termina na escola. Ele se intensifica na vida adulta. No trabalho, na mídia e até nas amizades, aprendemos que falar, questionar consensos
ou sustentar opiniões impopulares pode ter um custo alto. O medo da exclusão social, de ser rotulado como difícil ou polêmico, é suficiente para silenciar até nossas dúvidas mais urgentes. E o silêncio, com o tempo, se torna cumplicidade. O psicólogo Erich Fromm observou isso em seu livro O Medo à Liberdade, explicando que muitas pessoas, secretamente, querem abrir mão da liberdade de pensar, porque a verdadeira liberdade traz responsabilidade, e a responsabilidade pode ser assustadora. As redes sociais aceleraram esse problema a níveis inimagináveis. O que antes era um espaço para conexão global, tornou-se um campo de batalha de guerras de opinião, ciclos de indignação e manipulação algorítmica. Cada plataforma é projetada para mantê-lo rolando, reagindo, consumindo, não pensando. Você é constantemente direcionado a conteúdos que confirmam suas crenças, estimulando respostas instantâneas, emocionais e, muitas vezes, agressivas. As plataformas recompensam o engajamento, não verdade. Elas prosperam com divisão, não entendimento. E no meio de todo esse barulho, a voz da razão é abafada. A reflexão parece lenta, fraca, até irrelevante. Porque refletir-se e reagir é mais rápido e rende mais curtidas. O filósofo Marshall McLuhan previu isso nos anos 1960, alertando que o meio é a mensagem. Ou seja, a forma como recebemos informação muda a forma como pensamos. Hoje, os meios incentivam a velocidade em detrimento da profundidade, a indignação em vez da nuance e a certeza em vez da humildade. Para entender o crescimento da estupidez coletiva, precisamos explorar o campo de batalha dentro da mente humana. O psicólogo Daniel Kahneman, prêmio Nobel e autor de Rápido e Devagar, mostrou que o cérebro opera em dois sistemas. Rápido e instintivo. Automático, emocional, propenso a conclusões precipitadas. Segundo, lento e deliberado. Analítico, cuidadoso, mas exige esforço. No mundo acelerado de hoje, a maioria das pessoas fica presa no modo rápido, e esse é o terreno perfeito para manipulação em massa. Políticos, publicitários e meios de comunicação simplificam questões complexas, usam linguagem emocional e repetem narrativas até que pareçam verdades, não porque foram verificadas, mas porque soam familiares. A partir daí, nosso cérebro começa a defender essas crenças, independentemente das evidências. O famoso viés de confirmação. No fundo, o pensamento crítico não está desaparecendo porque as pessoas são incapazes dele, mas porque têm medo do que ele pode revelar. Pensar criticamente significa arriscar nossa identidade, nossas crenças e nosso pertencimento a um grupo. E para muitos, isso é precioso demais para ser questionado. Mas a verdade é que você não é suas ideias, não é seu partido político, não é sua religião, não é seu grupo social. Você é um ser humano capaz de evoluir, aprender e mudar. O pensamento crítico, no fim das contas, não é apenas uma habilidade intelectual, é um ato espiritual. É escolher a verdade em vez do conforto, o crescimento em vez da certeza, a liberdade em vez da aprovação. E quando você desperta para isso, não há como voltar atrás.